Bom dia, amigos. Aqui é Samuel Resplandes e a palavra de hoje está localizada no livro de Mateus, capítulo 21, do verso 12 ao verso 17, que diz: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e cojos e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos chamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirar seu perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, ele passou a noite. Nessa passagem a gente aprende que devemos ter reverência quando estamos na casa do Senhor. Nessa passagem a gente aprende que devemos ter respeito para com as coisas dos celestiais, para com as coisas de Deus. Deus está se tratando aqui nessa passagem sobre a prioridade que as pessoas estavam dando na casa dele. E que prioridade era essa? Prioridade da ganância pelo dinheiro. Ou seja, muitas pessoas hoje em dia, elas, por exemplo, tem muita gente hoje em dia que fala assim: mas eu só prego se em tal igreja esse pastor me der tanto. Eu só prego se for assim, sabe? Colocando desculpa para pregar. E Deus, quando deixou, antes dele partir para a eternidade, antes dele ir para o reino dele, ele falou: olha, ir pregar o evangelho a toda criatura. E se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é quando alguém fala do amor dele ao próximo. Então, aí muita gente que fala assim: mas eu não sei pregar, mas eu não sei falar. Deus é que capacita, nos capacita. Deus é que faz com que a gente tenha sabedoria. Quem dá sabedoria é o Espírito Santo de Deus. Por nós mesmos a gente não tinha condições nenhuma de fazer a obra de Deus, mas o que está na gente, que é o Espírito Santo, ao qual aquele que intercede por nós por gemidos inexprimíveis, ele sim é o nosso amigo verdadeiro. Então a gente tem que fazer por onde reverenciá-lo, fazer por onde cumprir com a sua promessa, cumprir com o seu legado, né? Com as suas leis, com os seus mandamentos, né? E tem outra palavra aqui que está localizada no livro de Apocalipse, que diz, capítulo 3, verso 20, que diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, sairei com ele e ele comigo. Então, Deus, ele não obriga ninguém a fazer as coisas para ele. Quando a Bíblia, sabe por que existe aquele ditado que fala assim: se não vier pelo amor, vem pela dor? A dor, quando a pessoa vamos supor, a pessoa está tudo bem com ela, e ela sente aquela dor e tal, e está naquela agonia, e de repente ela se converte e tal, e era uma pessoa mundana, que todo mundo falava assim: mas essa aí ela não vai querer se converter jamais, nunca. Sabe por que muitas das pessoas que não é evangélica, quando passa um momento de turbulência, de tribulação, se converte? Não foi porque Jesus obrigou a ela, não. É porque ela mesma, nós seres humanos, temos essa tendência, todos nós. Ou você acha que, quando, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui para você. Vamos supor, você tem um cachorrinho, né? Um cachorrinho pequenininho, um poodlezinho. E de repente ele morde seu tênis, ou morde seu tênis, estraga seu tênis, ou ou rasga seu sofá mordendo, e você vai lá e dá uma correção nele, dá uns tapas nele. Você acha que ele vai voltar? Pode até voltar, mas se você der a segunda vez com mais rigidez, você acha que ele vai querer voltar de novo lá? Obviamente que não, né? Da mesma forma somos nós para com Deus.
Deus, a palavra de Deus fala, a palavra de Deus fala que Deus, o Pai, corrige ao filho que ama. Então, nesse caso, não é porque Deus obrigou, mas é porque a gente ninguém. Você acha que nós seres humanos, vamos supor, aguentamos tanto sofrimento? Não aguenta. Nós não somos super-heróis. Nós não somos mutantes que passam tribulações e suporta tudo e torna a fazer os mesmos erros, torna a passar as mesmas tribulações e suporta de novo e torna a fazer as coisas erradas. Não é assim. Para tudo tem um limite. No nosso caso, tudo tem um limite. A gente não não somos eternos aqui nesse mundo e nem somos pessoas que não têm. Nós somos insensatos, não. Nós temos sentimentos, né? Nós sentimos dores, então é por isso que muitas das pessoas falam aquela frase que se não vier pelo amor, vem pela dor. Porque ninguém aguenta ficar sentindo dor toda a vida. E quando a gente está com dor, a gente quer alguém que nos livre dessa dor. E esse alguém se chama Deus. E em outra passagem aqui, fala em outro caso também, muita gente vai fazer a obra de Deus pensando somente no dinheiro. É claro que o dinheiro é válido, claro que o dinheiro ele ajuda, mas nós não podemos ficar pensando somente no dinheiro, porque o que fez com que Jesus se indignasse naquele templo lá, na restauração, na purificação do templo, foi o fato das pessoas estar priorizando as coisas materiais, em vez de orar, em vez de buscar pelo próximo, em vez de ajudar, estender a mão a quem precisa, fazer o papel de bom samaritano, né? Então, o que está acontecendo é o seguinte: muita gente vai fazer a obra de Deus pensando no dinheiro. E em Malaquias 3,10 fala o seguinte: trazei todos os dias meus à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para os recolherdes. Ou seja, quando Deus fala aqui em Malaquias 3,10, para que haja mantimento na minha casa, esse é o fator principal pelo qual devemos ofertar e dar dízimo na casa do Senhor, porque o dinheiro ele não é somente para suprir necessidades da igreja, suprir necessidades do pastor, seja lá de quem for, mas é para suprir as coisas essenciais, como luz, como energia, como água, para pagar as despesas da igreja, para pagar a pintura, para pagar a reforma. O dinheiro não é somente para uso próprio de pastor, nem uso próprio da igreja, não, mas sim para a manutenção da casa de Deus, para que quando as pessoas vierem à casa do Senhor, venham e desfrutem de um ambiente agradável, né? Como todo lugar como todos os lugares são. E muita gente coloca como barreira a questão de não saber o significado de determinadas coisas na Bíblia, como por exemplo a passagem que fala em Salmos 119, verso 105. Por exemplo, quando a pessoa vai ler uma coisa na Bíblia, você fala assim: mas eu não entendi nada do que essa passagem quis dizer. Claro que você não é na hora, você que nunca leu a Bíblia, que você nunca tem o costume de ler a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus, você acaba não entendendo de primeira, mas com o tempo você vai entendendo. Vai chegar um tempo que você vai ler e você vai, mesmo que você leia, ao mesmo versículo você vai ter outras experiências com Deus, porque a palavra de Deus renova. E a palavra de Deus fala em Salmo 119, verso 105, que fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A partir do momento que você lê a palavra de Deus, você não precisa de intermediário, apetrechos intermediários. Você precisa sim do Espírito Santo, mas além dele não existe outra coisa que você precisa para você entender a palavra de Deus. Porque tem uma palavra que diz que eu não peguei a referência aqui, que as coisas de Deus elas se discernem espiritualmente.
Então, tem coisas que só orando e buscando a Deus para a gente poder entender. E Daniel, capítulo 5, retrata isso, né? A falta de entendimento de determinadas coisas, como revelação, né? Que no caso aconteceu com o rei Nabucodonosor, que diz em Daniel, capítulo 5, do verso 5 ao verso... eu peguei algumas partes, não foi, aqui não está na sequência porque é muito grande o capítulo. Eu peguei algumas partes só, porque é mais importante, que é para vocês entenderem. Daniel capítulo 5, que diz: Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam no outro. Há no teu reino um homem. Aí disseram para ele: Há no teu reino um homem no qual há espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, e a inteligência e a sabedoria, como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei Nabucodonosor, constituiu o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, você achou neste Daniel um espírito excelente de conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel para dar interpretação. Eu, porém, te ouvi dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler o escrito, fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao teu pescoço. E no reino será o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao teu rei o escrito e farei saber essa interpretação. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, mene, tekel, ufacim. Primeiramente, tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Segundo, Pérez, dividido foi o teu reino e dado às mãos e aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Só corrigindo um erro aqui que eu falei de Nabucodonosor, não é Nabucodonosor não, é Beltesazar, o rei. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o rei Beltesazar recorreu à sugestão de um dos seus assessores, né? Digamos assim, e foi sugerido por ele, e aí chamou Daniel para que interpretasse o que estava escrito, que a mão escrevia, né? Foi algo sobrenatural que aconteceu sobre o castiçal. E aí aconteceu que Daniel foi e falou, revelou o sonho ao rei. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se você tem alguma coisa que, vamos supor, se você passou por um momento de muito, digamos assim, sobrenatural de alguma coisa que Deus lhe mostrou e você não sabe o significado, procura alguém que você conheça. Procura alguém, procura o seu pastor, sabe? Se você tem alguma coisa alguma dúvida a respeito de algo que Deus lhe mostrou, procure o seu pastor, procure alguém que você conheça que tem o dom, né, de revelação. Claro que nesse caso não é, digamos assim, profetada. Então, não estou me assemelhando uma coisa com a outra, mas só quer dizer que existe sim pessoas que trabalham na obra de Deus, pessoas comprometidas com a obra de Deus. Não são aquelas pessoas que brincam que tem muita gente que usa esse dom para fazer espetáculo, né? Para fazer mídia, para fazer, enfim. Mas tem gente que realmente tem esse dom e usa para a glória de Deus. Claro que não são todos, mas existem aqueles que têm o dom de revelação e usam ele da forma correta, né, de acordo com a palavra de Deus. Então, é basicamente isso.
Essa é a minha palavra de hoje. Tenham todos um bom dia, espero ter esclarecido essas dúvidas. Tenham todos um bom dia e fique com Deus. Valeu, pessoal!